Fala, povo lindo! Você percebeu que na internet está tendo muita discussão sobre fascismo e antifascismo? Mas o que é o fascismo? E o que é o antifascismo? E o que tudo isso tem a ver com o nosso contexto atual? Meu nome é Walter Sola, sou professor de História e a gente vai aprender um pouco sobre essa polêmica toda agora. Se liga! Se liga! História. Essa videoaula é dividida em 3 partes. Na primeira a gente vai falar sobre a origem da palavra fascismo e vai discutir esse conceito. Na segunda parte a gente vai falar sobre as principais características desse fascismo. E na terceira e última parte a gente vai falar sobre o antifascismo e sobre o contexto atual. Então eu já adianto que esse tema é muito complexo, não existe um consenso sobre esse tema. Mesmo que a gente tenha pesquisado bastante, toda essa pesquisa você pode encontrar na descrição do vídeo, é importante que você participe, tanto fazendo perguntas, quanto também trazendo novas referências bibliográficas para a gente aprender tudo junto e misturado. Para a gente aprender sobre o fascismo, é importante entender a origem da palavra. Então a palavra fascismo vem de uma outra palavra italiana, fatis, ou fatio, que significa feixe. Feixe é um conjunto de varetas, mas na Itália esse termo era um pouco maior, era facciolitorio. E aí esse facciolitorio era um conjunto de varetas, mas não de qualquer árvore, e sim de olmo, ou vidoeiro. No meio desse conjunto de varetas você ia encontrar um machado e tudo isso era enrolado, era envolto numa fita vermelha. Vamos entender bem o que era o facciolitorio. Fátio a gente aprendeu que é um feixe. E litório, vem de onde isso aí? Vem de lictores. Lictores eram o que a gente chama hoje de guarda-costas de alguns governantes da Roma Antiga, os magistrados. Então esses lictores andavam ou atrás ou na frente do governante e aí eles carregavam esse fátio litório. E aí para que isso? Para representar a força coletiva. Porque se você pegar uma vareta só, você quebra com facilidade. Mas o fátio litório é muito mais resistente. Esse símbolo italiano, que é o feixe, já foi usado outras vezes e não só durante o fascismo como a gente conhece hoje. Então, operários e camponeses lá da Sicília do século XIX já usavam o feixe. Também durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Vê que foram usos anteriores à criação do Partido Nacional Fascista. Esse só aconteceu em 1922. O primeiro fascismo que conhecemos é italiano e surgiu sob liderança do Benito Mussolini, que não era chamado de mito, mas era chamado de Dulci, pelos fascistas italianos entre 1922 e 1945. No livro Dicionário de Conceitos Históricos, lá na página 141, a gente vai encontrar a seguinte definição sobre o fascismo: fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu entre 1922 e 1945, o chamado período entre guerras, caracterizado pela ascensão de regimes políticos totalitários que se opuseram ao mesmo tempo às democracias liberais e ao regime comunista soviético. E agora começa a treta. Primeiro que totalitarismo e fascismo não são sinônimos. Nem todo totalitarismo faz parte de um fascismo. É complicado, não é? Então vamos lá. Esse primeiro fascismo que aconteceu na Itália só aconteceu na Itália. Mas várias características desse fascismo italiano você pode encontrar reproduzidos em outros lugares, em outras épocas, em outros contextos diferentes. Então é muito importante, antes da gente partir para a segunda parte da aula, que é para falar exatamente das características do fascismo, vamos reconhecer que é um conceito muito complexo, muito dinâmico. Eu vou explicar melhor. O fascismo aconteceu primeiro na Itália e depois na Alemanha. Talvez por isso seja muito mais fácil falar de fascismo na Europa. Talvez por isso seja muito mais fácil falar de fascismo nas décadas de 1920, 1930, 1940. Mas para entender melhor, vamos fazer uma metáfora aqui. O fascismo é como se fosse uma sopa, um sopão cheio de ingredientes. E aí na Itália você vai encontrar aquela sopa com aqueles ingredientes específicos da Itália.
Na Alemanha você vai encontrar uma outra sopa muito parecida, mas já tem alguns temperinhos diferentes. Em outros lugares do mundo, então, por exemplo no Brasil, você vai encontrar outros tipos de sopa e essas sopas vão ser específicas para cada país. Então, para a gente definir qual sopa é fascismo e qual sopa não é fascismo, é um desafio. Tem pensadores que acreditam que o fascismo só aconteceu uma vez, lá na Itália. Já tem outros intelectuais que acreditam que o fascismo aconteceu na Itália e na Alemanha também. E existem os que acreditam que existe fascismo espalhado pelo mundo, nos diferentes tempos da história. Um desses intelectuais, chamado Juan Lins, em 1975, percebeu o seguinte: as pessoas estão começando a chamar qualquer ditadura de fascismo, até como forma de xingamento mesmo. Mas isso é perigoso, porque talvez faça a gente perder de vista um dos ingredientes mais importantes da história, que é o contexto. Cada momento é muito específico, é muito único, ainda que carregue com ele algumas semelhanças. Vê que não existe uma definição perfeita sobre o fascismo. Se você sente uma injustiça de acordo com um regime político, uma organização política, você pensa no fascismo. Agora, definir ele como fascismo ou não é um debate. Então a gente não pode aqui nessa videoaula dizer é fascismo, não é fascismo. O que a gente pode sim concluir é que nenhum conceito histórico é fixo. Nenhum conceito histórico é eterno. Eles são dinâmicos e se transformam conforme o tempo passa. Agora sim, vamos finalmente falar sobre as características do fascismo. Aqui vamos selecionar 10 características. Todas elas você pode encontrar na nossa descrição do vídeo. E aproveita que o tema é polêmico e participa. Comenta aqui. Alguma característica você acha que eu poderia ter falado, mas não falei? Ou alguma dessas 10 características você acha que não deveria estar nessa lista? Deixa aqui o seu comentário. O fascismo nasce como uma oposição a dois grandes modelos de organização política. Primeiro modelo, o liberal-democrático. Segundo modelo, o modelo comunista. Então, primeiramente, o fascismo será antiliberal e anticomunista. Segunda característica, o fascismo se utiliza da mobilização de massas. Você pode até ter uma direção da elite, mas classes médias e classes baixas se integram nesse movimento. Para a classe baixa concordar com a elite, o fascismo faz uso intenso de propagandas. Na década de 1930, não existiam aplicativos, internet e nem televisão, mas existiam outras formas de fazer propaganda, como através dos jornais e das rádios. Existe no fascismo a ideia de corporativismo. A palavra já diz, né? Corpo. É como se o Estado fosse um corpo. Se você for trabalhador, você não vai ser a cabeça pensante desse corpo. Você vai fazer parte do braço, das pernas desse corpo. Então você fica distante das decisões políticas. As decisões serão tomadas por outros grupos. Portanto, o indivíduo dentro desse corporativismo fica pequenininho, fica anulado. É bastante comum que parte do grupo que apoia o fascismo seja um grupo que tenha frustrações. E essas frustrações elas serão supridas através de uma ideia de salvacionismo. Como assim? Esse grupo frustrado ele quer ser salvo. E essa salvação muitas vezes pode acontecer através de uma intervenção do Estado na economia. Mas cuidado, isso é só uma ideia. Não quer dizer que todo Estado que é intervencionista, todo Estado que intervenha na economia, seja um Estado fascista. Essa relação não pode ser direta. A gente pode até fazer esse comentário, nossa, aquele Estado fascista intervinha na economia. É uma realidade, tudo bem, mas não são sinônimos. Então não é porque o Estado é intervencionista que ele será fascista. Dentro de um Estado fascista, vão tentar te convencer que o fascismo é bom. E se você não se convencer? E se você discordar do fascismo? Aí esse Estado fascista vai se valer do uso da força contra você. Vai se valer do uso da violência física e psicológica contra você. Inclusive vão se utilizar de militarismo, de autoritarismo, porque dentro do fascismo a divergência não é bem vista. Existe no fascismo uma ênfase aos valores tradicionais, contra aquilo que é moderno e novo. Vamos valorizar o tradicional. Isso acaba envolvendo racismo, xenofobia, homofobia, machismo. Então todos esses valores antigos
vão ser às vezes ressignificados para ainda se manterem legítimos. A oitava característica do fascismo fere de forma direta o trabalho do historiador, porque tentam recriar o passado para o passado parecer ser melhor do que realmente foi. Existe no fascismo uma certa obsessão pela teoria da conspiração. Sempre vai existir um inimigo interno ou externo para o fascista lutar contra. É muito recorrente que um líder fascista se utilize de personalismo, como se ele pudesse representar a cabeça desse corpo social. Muitas vezes ele vai usar uma linguagem propositalmente empobrecida. Pode até te parecer humildade da parte dele, mas na verdade tem uma função essa linguagem. A função é conter, é restringir o seu senso crítico. Nesse momento, talvez você esteja em choque. Nossa, quantas características do fascismo podem ser relacionadas com o nosso contexto de hoje em dia. Então chegou a hora de irmos para a terceira parte da videoaula, para tentar entender exatamente o nosso contexto atual e também o antifascismo, que está presente tanto nas ruas quanto nas redes. Você já viu esse símbolo em algum lugar? Esse símbolo representa toda uma luta histórica contra o fascismo. Antifascista é a pessoa que é contra o fascismo, e vai existir essa pessoa desde que existe o fascismo, alguém discordou do fascismo, e aí temos o antifascista. Quando a gente fala de movimentos antifascistas, a gente já está falando de instituições, de grupos políticos. E aí eles primeiramente surgem na Itália e na Alemanha, mas existirão outros espalhados pelo mundo aí também. E quando a gente fala das bandeiras, também não tem uma bandeira só. Existem muitos símbolos e muitas bandeiras representando o antifascismo. A que ficou mais conhecida é essa que a gente mostrou para você. E ela vem da Frente Única Alemã. Ela tem a cor preta e vermelha, de alguma forma fazendo menção aos grupos que participaram dessa luta no início. Então foram socialistas, comunistas, anarquistas e até a galera social-democrata também, que participaram mais ou menos ativamente dessa luta. Inclusive, existe uma polêmica, um debate acontecendo nesse momento sobre poder ou não poder mudar a cor dessa bandeira. Você já pode ter visto, então, em algum post, em alguma publicação, essa bandeira com cores alteradas. E esse debate sobre poder ou não poder mudar a cor deve existir, deve ter o seu espaço, mas tomara que não seja mais importante do que a causa em si, que é conter novos sistemas políticos fascistas no mundo. De um modo mais abrangente, e me desculpa se eu parecer muito superficial para ti, mas antifascismo pode ser entendido como toda produção filosófica, teórica e prática de ativismo contra o fascismo. Então, da mesma forma que o conceito fascismo não é fixo e conceitual, o conceito de antifascismo também não é. E que comece a treta. Para você, o Brasil de hoje pode, de algum modo, ser relacionado ao fascismo? Aliás, fazer um lembrete final, o fascismo é um tema que deve sim cair em alguns vestibulares. Se o seu foco é ir bem em algum vestibular neste ano, então te convido para conhecer o seliganessahistoria.com.br. Por hoje é só, tamo junto e até a próxima.